continuante do canal do YouTube. Hoje a gente vai falar então o que é pop art, esse movimento aí super famoso, com obras muito reproduzidas, né? Muita gente conhece até releituras de obras desse movimento, tipo a Marilyn Monroe do Andy Warhol, que às vezes é modificada por alguns artistas atuais. Então vamos entender o que é este movimento. Então a pop art, basicamente arte pop, é um movimento que aconteceu mais ou menos de metade dos anos 50 até os anos 70, e então buscava quebrar aí as barreiras, os limites entre a cultura de massa, né, essa cultura da televisão, do cinema, das revistas, das histórias em quadrinho, então essa cultura de massa, muitas vezes ligada ao consumo, e a cultura da arte erudita, da alta arte, das belas artes. Então eles trazem para suas obras, frequentemente são pinturas, colagens ou obras que usam também algumas técnicas de impressão mecânica, como a serigrafia, como usava o Andy Warhol, então, que é uma técnica emprestada da cultura de massa, então uma técnica que era usada para impressão de coisa em grande quantidade, e ele usa para algumas de suas obras. Então aqui a gente tem justamente essa aproximação entre a cultura de massa e as belas artes. E a gente vai ter artistas que vão se apropriar dessas técnicas, como o Andy Warhol, ou o Roy Lichtenstein, que tem várias obras com pontinhos, que então é emprestado também de uma técnica de impressão, que então para você dar a impressão de mais cores, usando as cores primárias, por exemplo. Então o azul, o amarelo e o vermelho. Então você sobrepõe pontos dessas cores, os organiza de uma determinada maneira para evocar sombreado, para evocar outras cores. Então também emprestado aí uma técnica da impressão mecânica, né, da impressão de revistas e tal. E inclusive eu já falei aqui no canal sobre obras do Andy Warhol e do Roy Lichtenstein. Se vocês quiserem entender um pouco mais, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. A gente tem também a influência das histórias em quadrinhos na obra do Roy Lichtenstein, que é uma influência muito importante no trabalho dele. A gente tem a representação de, às vezes, produtos do dia a dia, como fez o Andy Warhol. E a gente tem, então, essa valorização dessa cultura dessa época. E a gente tem que lembrar, então, que nessa época, então, quando começou a pop art, lá pelo meio dos anos 50, não fazia muito tempo que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945. Então, Segunda Guerra foi um período de provação. Depois dela, os países demoraram um tempo para se recuperar, e aqui, no surgimento da pop art, esses países já tinham se recuperado, a economia ia bem, teve uma expansão do consumo, uma expansão da cultura de massas, uma democratização dessa cultura de massa, né? Cada vez mais pessoas tinham acesso à televisão, a essas revistas e tal, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil um pouco menos, um aumento também desses meios de comunicação, então a televisão estava aí muito forte. Então a gente tem aqui obras que celebram tudo isso, mostram aí essa época dessa cultura vibrante, essa cultura jovem. Anos 50 foi a época do rock and roll, então celebra-se, comenta essa nova cultura. Algumas obras têm uma certa crítica também, e muitas vezes dá-se um novo olhar para objetos aí cotidianos. Então, por exemplo, as famosas latas de sopa Campbell do Andy Warhol, que ele simplesmente representou latas de sopa que realmente existiam, que ele comia pra caramba, então ele representou em uma série de obras. Então é um objeto completamente, né, cotidiano, uma coisa aí que qualquer um pode se identificar. Esse é um ponto interessante aqui da pop art. Então que qualquer pessoa conseguisse se identificar com essas obras, não só a elite culta e rica. E aqui ele traz esses objetos, não só o Andy Warhol, mas vários outros, então dando um novo olhar a esses objetos que já estão saturados aí por essa exposição excessiva do cotidiano. E é interessante a gente saber que a pop art, apesar do que muita gente pensa, porque a gente tem esses artistas muito importantes, então
a Roy Lichtenstein e Andrew Arrow, que eram americanos, a gente tem que saber que a pop art surgiu antes na Inglaterra. A gente tem nomes muito importantes, por exemplo, o Richard Hamilton, que foi provavelmente o responsável por uma das primeiras obras pop art em 1956, e só nos anos 60 que os artistas americanos começaram aí criar obras nessa linha aí da pop art. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem outros movimentos sobre os quais vocês gostariam que eu falasse, deixa aí nos comentários. Eu não esqueço, os temas que eu acho que realmente seriam legais aqui pro pessoal do canal, eu realmente anoto. E se eu não fiz ainda, às vezes é porque não deu tempo de fazer aquele, que tem outros que estão na frente, mas deixem as sugestões que elas são super importantes. Então é isso, beijinhos e até a próxima!